Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui dando início a mais um programa EBD em Síntese. Nós já há vários meses, desde o final de desde o final de março, que estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical ao vivo, diretamente aqui do Templo Sede da Assembleia de Deus, na Avenida Leste-Oeste, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Temos estudado a palavra de Deus, Deus tem nos abençoado e nos proporcionado esta oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os telespectadores da TV AD, a todos os internautas que nos acompanham pelas redes e mídias sociais da Assembleia de Deus. Esta Escola Bíblica Dominical, ao vivo, está sendo transmitida por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador, FM 96.3, Facebook, YouTube, Instagram e o site da Igreja Assembleia de Deus, além do canal TV AD aqui na TCM. Glórias a Deus. Por isso queremos orar ao Senhor, dando início à nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Aqui estamos, Senhor, para estudar a Tua palavra mais uma vez. Queremos pedir a Tua bênção por nós nesta manhã. Nos dê a inspiração da Tua palavra, sabedoria do alto. Meu Deus, abre as portas da palavra e nos dê a palavra no abrir e fechar da nossa boca, ó Pai. Que sejamos Teu porta-voz nesta manhã. Abençoe a todos os irmãos e amigos que nos acompanham neste momento, ó Pai. Fala aos corações, ajude e abençoe a todos nós, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Meus irmãos, hoje, lição de número 5, de 2 de agosto de 2020, primeiro domingo de agosto, é o primeiro domingo que marca a reabertura das nossas igrejas aqui na cidade de Mossoró. Todo o município de Mossoró, zona urbana, zona rural, a partir de hoje, 2 de agosto, nós estaremos funcionando com 30% da nossa capacidade e seguindo todas as recomendações de profilaxia, todas as medidas preventivas para poder seguir as recomendações das autoridades de saúde. Então, todos os irmãos estão cientes para que hoje à noite, a partir das 18 horas, em todas as nossas congregações, teremos culto de louvor e adoração a Deus, dentro desta nova realidade de 30% da capacidade do templo. Meus irmãos, hoje na lição de número 5, vamos estudar uma lição que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. O textuário da nossa lição se encontra em Ageu, no capítulo 2, versículos 10 e 18, que diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática declara o seguinte: sob o poder de Deus, a igreja transforma-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então nós vamos hoje, nesta lição, compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Vamos mostrar no tópico 1 da nossa lição como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. No tópico 2 vamos saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, e no tópico 3 vamos explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Antes de iniciarmos o comentário da nossa lição, é necessário que façamos uma contextualização histórica da nossa lição. Os judeus já tinham retornado da Babilônia, já tinham retornado do cativeiro e estavam lá em Jerusalém. Começaram a reconstrução do templo, lançaram os alicerces do templo, e ali, quando começaram aquela construção, os inimigos, os samaritanos e outros povos ali das redondezas, principalmente os samaritanos, se levantaram contra os judeus e escreveram uma carta caluniosa, acusando falsamente os judeus de rebelião e tantas outras coisas,
e essa carta chegou até o rei lá da Pérsia, que nessa época já era o grande imperador mundial, era o imperador persa. E assim foi dada a ordem para parar a construção do templo. Nós estudamos isso na lição passada. E o templo, a reconstrução do templo ficou parada durante 15 anos. Os judeus ficaram muito apáticos, os judeus ficaram todos parados, sem reação. Zorobabel, que era o líder político, o chefe político, descendente de Davi, o príncipe lá do povo, não teve reação diante dessa oposição. O sumo sacerdote Josué também não teve nenhuma reação, tinha perdido a sua autoridade espiritual, estava com vestes impuras. O chefe Zorobabel achava que ganhava aquela batalha pela força da espada, mas não é bem por aí. Enfim, o povo tinha parado a construção do templo e o povo agora só estava querendo saber de cada um resolver o seu problema, construir as casas das suas famílias, casas estucadas, casas muito bem construídas para cada uma. Estava o povo lá naquela máxima que diz que primeiro é a família, depois a igreja, e assim os judeus, cada família só queria saber de fazer o seu próprio pé de meia, só queria saber dos seus próprios negócios, só queria saber do seu próprio patrimônio e estava relaxando e deixando para lá a construção da casa de Deus, a construção do templo. Foi quando Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para profetizarem no meio do povo, para que estimulasse o povo a voltar à reconstrução do templo. Então nós vemos que Deus, Ele é o dono desta obra. Deus, Ele tem cuidado desta obra. Deus tem cuidado do seu povo. Deus quer que cada família possa construir suas casas. Deus quer que cada família cuide de si, mas também Deus quer, que cada família assuma a sua responsabilidade que tem na manutenção da obra do Senhor. Nós não somos contra a manutenção da família, pelo contrário, temos sim a obrigação em manter a nossa família, mas uma coisa não pode ser em detrimento da outra. Fazemos parte também da grande família de Deus, que é a igreja. E nós vemos aqui por esta lição que Deus repreendeu severamente os judeus, o povo ali de Jerusalém, porque eles estavam descuidados quanto à reconstrução do templo, estavam negligentes quanto aos cuidados da casa do Senhor. Então Deus, Ele fala no meio do seu povo, Deus usa seus porta-vozes, os profetas são porta-vozes de Deus. O ministério de Ageu, Zacarias e Malaquias, esses três últimos profetas do Antigo Testamento, eles exerceram o seu ministério pós-cativeiro. Então no tópico 1.1 da nossa lição, diz que Deus levantou dois profetas. Primeiro veio o profeta Ageu e depois veio o profeta Zacarias. Deus, meus amados irmãos, Ele fala, Ele no meio do seu povo, Ele é vivo, Ele tem todo o interesse pelo seu povo. A igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é do pastor, a igreja não é do líder da mocidade, a igreja não é do presbítero, a igreja não é de família nenhuma, mas a igreja, ela é de Deus, ela é de Jesus. Os profetas Ageu e Zacarias não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Enquanto Zorobabel e Josué, que eram os principais líderes do povo, estavam parados, estavam apáticos, estavam sem reação, sem saber o que fazer. Então Deus levanta esses profetas. Eles chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Meus irmãos, minhas irmãs, não deixemos de clamar a Deus, não vamos deixar de clamar ao Senhor, para Deus usar os seus vasos, para Deus usar os seus profetas, para Deus falar com o seu povo e com a sua igreja. Então esses profetas foram usados por Deus para trazer uma mensagem de encorajamento para Zorobabel, para Josué e para o povo.
a Zorobabel, que era o príncipe, que era o líder político daquele povo, Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. É Deus quem encoraja os líderes, é o Espírito Santo que encoraja os pastores, é o Espírito Santo que encoraja aqueles que guiam o rebanho, que estão à frente do povo de Deus. Porque se não for meu obreiro, meu querido pastor, meu querido dirigente de congregação, se não for o encorajamento de Deus na sua vida, se não for a mão de Deus na sua vida, você não vai ter força para cumprir o teu ministério, você não vai ter força para liderar este povo conforme a vontade de Deus. Não dependa somente das suas forças, não dependa do seu braço, não dependa da sua capacidade, mas dependa de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus manda os profetas falar com Zorobabel. A mensagem de Deus veio para Zorobabel na forma de uma visão que Zacarias tinha recebido. Deus mostrou a ele um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava na parte de cima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras, regando ali aquelas lâmpadas com azeite 24 horas por dia sem parar. E o recado de Deus para Zorobabel foi, conforme Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel estava querendo retornar à construção do templo. Zorobabel estava querendo vencer a apatia do povo, usando o seu poder, a sua autoridade de chefe político, usando a sua autoridade de príncipe do povo, mas sem depender de Deus. E aí Deus fala para ele que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quantas vezes os líderes, quantas vezes os pastores ensinam o povo, fala para o povo, e às vezes alguns até ameaçam determinada sanção, determinadas retaliações para obrigar o povo a fazer a obra de Deus, mas isso não funciona, isso não dá certo, isso não vai para frente, se não houver uma ação do Espírito Santo de Deus, convencendo os corações, se não houver uma ação do Espírito do Senhor, tocando no coração do povo, para fazer a obra de Deus, nós não vamos conseguir. Meu querido pastor, meu amado dirigente de congregação, Deus te colocou à frente desta igreja, você está fazendo uma grande obra para o Senhor, mas não pense que você vai fazer, você vai conseguir resultados usando do seu poder, da sua autoridade, do seu grito, da sua força, do seu braço, da sua ameaça. Nada disso vai funcionar. Clame ao Senhor, peça ajuda do Espírito de Deus, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus é quem remove as barreiras, Deus é quem remove as dificuldades. Aleluia. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Tem barreiras, tem dificuldades no seu ministério, aquilo que você está fazendo para Deus está enfrentando dificuldades. Qual é a barreira? O inimigo tem se levantado, a perseguição tem surgido. Confie no Senhor, peça para Deus remover as barreiras, porque Ele é poderoso para te dar vitória. Não pense em resolver por meios próprios, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não somos contra a gente reivindicar os nossos direitos na justiça, não somos contra a gente defender razoavelmente os nossos direitos, mas em primeiro lugar temos que clamar ao Senhor. Em primeiro lugar temos que entrar na presença de Deus para pedir socorro do Senhor. Esta obra, esta batalha é espiritual em primeiro lugar. Aleluia.
Josué, o sumo sacerdote e o líder espiritual do povo, também recebeu uma mensagem. Observamos na lição anterior, na lição passada, que Josué estava vestido de vestes sujas, de vestes impuras, e a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Josué estava com vestes impuras e por isso perdeu a autoridade espiritual. Josué estava fazendo algo que não agradava a Deus. Aquele líder espiritual do povo, o sumo sacerdote do povo, ele estava fazendo algo que não era da vontade do Senhor e por isso estava com as suas vestes manchadas, com uma conduta repreensível, com uma conduta passível de repreensão. Mas Deus é aquele que restaura pastor, Deus é aquele que restaura líder. Meu irmão, se por algum motivo você pisou na bola, se por algum motivo você falhou em alguma coisa, se por algum motivo você fez algo que não agradava a Deus, e isso tem perdido a sua autoridade espiritual, isso tem feito com que você perdesse a autoridade no meio do seu povo, das suas ovelhas, do seu rebanho. Mas a mensagem de Deus para você nesta noite, nesta manhã, é a mesma mensagem que Deus deu a Josué. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se das suas falhas, confesse diante de Deus, busque ao Senhor, que Ele é aquele que restaura ministério, é Deus quem dá autoridade espiritual. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não se entregue a esta situação, não importa o seu passado, não importa o que aconteceu, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Busque a Deus, não é vergonhoso não é vergonhoso confessar nossas falhas não é vergonhoso confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Se Deus está falando com você nesta manhã, é porque Deus quer restaurar o seu ministério, assim como Deus mandou o profeta Natã falar com Davi, para poder restaurar a situação espiritual de Davi. Deus também está falando com você nesta manhã. Deus quer restaurar a sua autoridade espiritual. Querido líder da mocidade, querido líder do departamento da família, querido líder da casa de Deus, Deus quer restaurar a sua autoridade. Não é possível, não dá certo liderança repreensível, liderança com veste suja. Deus não se agrada, isso acaba e destrói a obra de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje é dia de restauração, hoje é dia de mudança, hoje é dia de conserto. Não deixe para mais tarde, não deixe para amanhã, mas busque a Deus, assim como Deus restaurou o sumo sacerdote Josué, que andava com vestes sujas, Ele também restaura você neste dia, nesta manhã. Aleluia. Deus disse a Josué que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Deus quer colocar na sua cabeça, pastor, uma mitra limpa. Deus quer colocar na sua cabeça, querido obreiro, uma mitra limpa, para que você sirva a Deus. Talvez alguns já não querem mais saber de você, talvez alguns não já mais te respeitam como pastor, talvez alguns não mais te respeitam como um líder, como autoridade espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. Ele quer restaurar o seu ministério, Ele quer restaurar a sua autoridade. Entra pelo caminho da humildade, entra pelo caminho do arrependimento e da bênção, que Deus vai restaurar o seu ministério. As pessoas vão ver na sua vida a mudança e a restauração de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus usou os profetas Ageu e Zacarias para trazer uma mensagem não somente para Zorobabel e Josué, mas também para o povo.
Deus fala com os líderes, Deus fala com o povo, Deus fala com todos, aleluia. Servimos a um Deus vivo que fala, nós não servimos a ídolos. Deus trata com todos nós, não há exclusividade. Irmãos, Deus só fala para um determinado grupinho na igreja, que é muito santo, que se reúne lá na casa de fulano, que se reúne lá naquele lugar, que reúne-se lá naquele monte, que se reúne lá naquela congregação, em tal hora, em tal circunstância. Deus não é assim. Deus fala no meio da sua igreja, Deus fala no meio do seu povo, Deus fala com aqueles que são considerados pequenos, Deus fala com as lideranças, Deus fala com todo mundo, aleluia. Estejamos atentos à voz do Senhor. Deus fala conosco de diferentes maneiras. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. É muito interessante, irmãos, o livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Deus levanta o profeta Ageu para mostrar ao povo que o povo estava debaixo de maldição. O povo estava sofrendo problemas materiais. O povo não estava prosperando por causa da negligência com a obra de Deus. Deus estava castigando, literalmente castigando o seu povo, repreendendo o seu povo, porque o seu povo estava negligente com a obra de Deus. Então, meu irmão, tenha cuidado. Nós devemos assumir a responsabilidade com a obra do Senhor. A responsabilidade desta obra não é só do pastor Martim, ou do pastor Miranda, ou do pastor Wendel, ou do pastor Vicente. A responsabilidade desta obra é minha, é sua, é de todos nós, aleluia. E Deus repreende o povo através do profeta, dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Ageu capítulo 1, versículo 2 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era ladainha, é que o povo dizia: não é tempo não, irmão, ainda não é tempo, irmão, tudo é no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas, não é agora não, o tempo de Deus não é agora. Isso era a conversinha do povo, era a desculpa do povo para não assumir a sua responsabilidade diante da casa do Senhor. E aí ficava dizendo ao povo: irmãos, Deus vai fazer, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Aí o versículo 3 disse: por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aleluia. É muito bom, irmãos, quando Deus não desiste de nós. É muito bom quando Deus fala conosco e continua falando. Quantas vezes Deus tem falado com você? Deus tem falado com você várias vezes e você está teimando. E Deus tem falado de novo, Deus tem falado outra vez. Deus está falando agora, porque Deus não desistiu de você. Arrependa-se enquanto é tempo e faça a vontade de Deus. E Deus falou para ele dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus está aqui arrazoando, perguntando, debatendo com o povo. Bonitinho para vocês, né? Quer dizer que é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento. Quer dizer que é tempo de vocês construírem casas estucadas para o conforto da sua família. Enquanto isso, o meu templo fica deserto. Enquanto isso, a minha casa continua destruída. Observe que Deus está responsabilizando o povo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, porque as nossas ações, irmãos, têm consequências, as nossas escolhas têm consequências. A Bíblia diz: não erreis, de Deus não se zomba, porque a tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Então o povo, com essa negligência, não estava se responsabilizando pela reconstrução do templo, e isso teve consequências negativas, mandadas pelo próprio Deus. Deus é bênção, Deus faz a gente prosperar, Deus nos dá vitória, mas Deus também pode nos castigar, Deus também pode nos corrigir, Deus também pode nos repreender, porque Deus repreende o filho a quem ama. Deus repreende e castiga o filho a quem ama, aquele a quem ele quer bem. Então Deus estava
repreendendo o povo, porque o povo, irmãos, só queria saber de prosperidade. O povo só queria saber de prosperidade material, cada um querendo somente fazer o seu pé de meia. Mas isso, irmãos, prosperidade sem Deus, prosperidade sem a bênção de Deus é falsa prosperidade. A pessoa não vai muito longe, é fogo de palha, não dá certo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A prosperidade que é bênção na nossa vida, na vida da nossa família, é aquela prosperidade que vem do alto, é aquela prosperidade que vem de Deus. E por causa da negligência do povo, veja o que estava acontecendo. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha aí, irmãos. É o famoso devorador, estava acabando com tudo. Já pensou, acaba beber água e continuar com sede? Bebe água, mas ainda continua com sede. Come e ainda continua com fome. Não se satisfaz, porque sem Deus, sem a bênção de Deus, o homem não se satisfaz, ele não é feliz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejo aonde os seus caminhos os levaram. Observe que essas maldições que estavam acontecendo na vida do povo eram consequências dos pecados e da negligência do povo. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então Deus diz: olha, arregace as mangas, vá fazer a reconstrução do templo, vá buscar os materiais de construção e volte a construir a minha casa. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então Deus foi muito claro. Deus foi muito claro em mostrar ao povo que aquelas desgraças que estavam acontecendo na vida do povo era castigo de Deus, porque o povo estava negligente e não estava cuidando da reconstrução do templo. E como resultado das mensagens dos profetas Ageu e Zacarias, os dois líderes de Israel tomaram coragem. Zorobabel, o príncipe, e Josué, o sumo sacerdote. Esses dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Observe aqui, irmãos, que o caminho de Deus foi de restauração. O caminho de Deus não foi jogar fora o líder político Zorobabel. O caminho de Deus não foi desprezar e jogar fora o líder religioso Josué, mas foi de restaurar Zorobabel, foi de restaurar Josué. O caminho que Deus seguiu não foi destruir aquele povo e esquecer aquele povo, mas foi de restaurar aquele povo. Então Deus é Deus de restauração. Deus ainda não desistiu de você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. É importante aqui, irmãos, que eles voltaram à reconstrução do templo, botaram a mão na massa e começaram a trabalhar. Mas os profetas de Deus, irmãos, não ficaram lá escondidos dentro de casa. Os profetas de Deus não ficaram lá isolados no monte ou em qualquer outro lugar. Mas os profetas de Deus foram para o meio do seu povo, arregaçar as mangas também e trabalhar também junto com o povo e junto com as lideranças. Porque o líder de Deus, irmãos, o líder que Deus quer, que Deus usa, não é aquele que fica de fora, somente dando pitaco, mas o líder que Deus se agrada e que Deus usa, que quer, é aquele que vai, que bota a mão na massa, que se junta com o povo, que dá as mãos às demais lideranças e vão fazer a obra do Senhor.
Ageu e Zacarias não ficaram por fora somente criticando, somente falando mal do povo, falando mal das lideranças, mas os profetas Ageu e Zacarias, como homens de Deus, porque os verdadeiros profetas fazem assim. Os profetas de Deus fazem assim, eles não ficam de fora criticando, fazendo crítica destrutiva para querer acabar com a igreja, acabar com a obra de Deus, mas os verdadeiros profetas de Deus, ele está no meio do seu povo, ele está ao lado das suas lideranças para poder orientar, ajudar em tudo aquilo que for necessário. Glórias ao nome de Jesus. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Tudo isso, irmãos, foi Deus. O próprio Deus já começou despertando o coração do rei Ciro para poder autorizar a reconstrução do templo. E não parou por aí. O livro de Esdras, capítulo 6, versículos 14 a 16, diz assim a palavra de Deus. Esdras, capítulo 6, versículos 14 a 16. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuavam a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Observe, irmãos, que os profetas de Deus, eles encorajam. Os profetas de Deus, eles ajudam. Os verdadeiros profetas de Deus não fazem críticas destrutivas a fim de destruir os líderes, a fim de destruir o povo, a fim de tocar fogo na seara. Não, Senhor. Os verdadeiros profetas de Deus são homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor para trazer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é de restauração, é de conserto. A palavra do Senhor é de transformar a maldição em bênção. E a Bíblia diz que os líderes dos judeus, Zorobabel e Josué, continuaram a construir e a prosperar naquela obra, encorajados pela pregação de Ageu e Zacarias. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. E assim, irmãos, a obra foi feita. Aquilo que estava errado foi consertado. O templo que foi parado voltou à construção, voltou à obra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o templo não é a igreja, e a igreja não é o templo. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas o templo é importante para as nossas reuniões, para os nossos momentos de culto, para os nossos momentos de comunhão, para a realização da obra de Deus. Os templos são importantes. Ele não é mais importante do que as pessoas, mas os templos também são importantes. E assim, Deus abençoou a reconstrução do templo e ali o nome do Senhor foi glorificado e o povo se alegrou no Senhor. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, como diz aqui o tópico 2 da nossa lição. Deus, irmãos, os profetas, eles são porta-vozes do Senhor. O profeta é um porta-voz de Deus, aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite ao seu destinatário ou aos seus destinatários. O profeta é um porta-voz de Deus. No Antigo Testamento, Deus usou muitas pessoas, muitos homens como profetas e até algumas mulheres também como profetisas. Deus levantou Moisés como grande profeta do Antigo Testamento. Ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. O profeta, ele tem uma inspiração divina. O profeta não é um mero falador. Um profeta de Deus, ele não é um mero emissor de opiniões. Porque tem gente, irmãos, que é especialista em opiniões. Gente que é especialista em dar pitacos. Gente especialista de apontar o dedo. Isso aí não é profecia. Isso aí não é ministério profético. O profeta, ele recebe uma mensagem sobrenatural de Deus. É algo além da razão. Louvado seja o nome de Jesus.
para falar ao povo. O profeta recebe uma inspiração divina para interpretar adequadamente a realidade e mostrar a mensagem de Deus. Deus também usou bastante Elias, revestiu Elias de poder, de autoridade espiritual, sobrenatural, para falar ao povo de Israel, para enfrentar aquele período de apostasia durante o reinado de Acabe. E no Novo Testamento também vemos as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. O Deus continua a usar seus profetas no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação. Nós somos pentecostais, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos no dom de profecia, cremos que Deus usa os seus vasos, cremos que Deus fala para o seu povo por meio de profecia. Aleluia! Glória a Deus. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Quantas vezes Deus tem usado homens e mulheres de Deus, fazendo milagres, usando para trazer uma palavra do céu, aleluia, uma palavra com muita inspiração divina, vinda do céu, diretamente ao coração das pessoas, e Deus tem falado, Deus tem salvado, e Deus tem restaurado muitas vidas, e a Bíblia nos estimula, a Bíblia nos recomenda a buscarmos os dons espirituais. A Bíblia diz: segui o amor e buscais com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Meu irmão, minha irmã, não é porque alguém aí soltou uma profecia da carne, não é porque você já foi muitas vezes decepcionado com profecias que não se cumpriram, porque existe muitos profetas falsos, existem muitas pessoas até bem intencionadas, mas que ficam, não têm sabedoria e fala aquilo que Deus não mandou falar, fala palavras do seu coração, fala das intenções do seu coração, mas não são palavras de Deus, e fica soltando profetada por aí e embaraçando a mente e a cabeça de muita gente. E muitas pessoas hoje em dia, elas estão descrentes em profecias, de ver tanto engano e tanta leviandade de alguns irmãos, porque tem irmãos e irmãs que tudo no mundo é Deus que falou, é Deus que profetizou, é Deus que disse isso, é Deus que disse aquilo, e ele não diz nada, tudo é Deus que disse. Irmãos, tenha cuidado, não fale em nome de Deus se Deus não mandou você falar, fale em seu próprio nome. A Bíblia diz que aquele que tiver um sonho, conte como sonho e não como uma revelação. Tenhamos cuidado, porque quando você fala em nome de Deus, dizer: Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus mandou eu ir ali, Deus mandou isso. Tenha cuidado ao falar em nome de Deus. A Bíblia diz que não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas não é por isso, não é porque existem essas falhas no meio do povo, que nós não vamos deixar de crer na profecia verdadeira. Aleluia. Deus tem seus vasos, Deus tem os seus profetas, aleluia, e Deus fala no meio do seu povo. E a Bíblia diz que devemos procurar seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque a profecia, ela serve para exortação, consolação e edificação da igreja. A profecia serve para a edificação do povo, aleluia. A profecia que não é de Deus, ela traz perturbação, ela traz dor, ela traz problema, ela traz confusão. Mas a profecia do céu, ela traz palavra de encorajamento. Exortação aqui é encorajamento, ânimo. Assim como Deus usou Ageu e Zacarias para uma mensagem profética de ânimo, de encorajamento para Zorobabel e Josué, Deus também faz a mesma coisa hoje, para encorajamento, para edificação. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 3, o ministério profético, o ministério de profeta à luz da Bíblia. No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Mas agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o ministério de profeta é diferente.
Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, como já falamos aqui. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja profeta. Alguém, pelo fato de ter o dom de profecia, não significa que ele seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro de Deus recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. O profeta de Deus é aquele que abre as escrituras e que ensina a palavra de Deus, aplicando-a a cada realidade, a cada contexto. O profeta de Deus é aquele que tem a inspiração divina para explicar e aplicar a palavra de Deus a toda e qualquer realidade. No Novo Testamento, não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o nosso único mediador. Então, quando Deus quer falar com você, quando Deus quer falar com o seu povo, Ele usa, os seus vasos e fala com você de diferentes maneiras. Deus fala com você através de um hino, Deus fala com você através de uma pregação, Deus fala com você através de uma profecia direta. Enfim, irmãos, não vá correr atrás de profeta, não corra atrás de profecia e de profeta. Se você cultua o Senhor, se você se reúne na presença do Senhor, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus está ali. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você na igreja. Ele vai falar com você em qualquer lugar que você buscar a Deus, em qualquer lugar que você estiver cultuando ao Senhor. Mas tenha cuidado com esse corre-corre atrás de profecia, principalmente correr atrás de pessoas que supostamente profetas ou que têm o dom de profecia, porque quando a pessoa vive correndo atrás, corre o risco do diabo entrar pelos meios e dar uma profetada da carne no seu espinhaço, e aí você vai sofrer as consequências. Então tenha cuidado, tenha cuidado, busca a Deus. Se você está precisando de uma resposta do Senhor, ore a Deus silenciosamente e peça ao Senhor para falar com você, e que Deus vai usar você. Deus vai te surpreender, vai usar um irmão, vai usar uma irmã que você menos espera, vai usar ele ou vai usar ela para profetizar para você e te dar resposta. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então tenhamos cuidado, a responsabilidade é muito grande. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, chegamos assim ao final da nossa aula de hoje. E louvado seja Deus, porque Deus tem os seus profetas, tem os seus vasos, que são usados por Deus. Os profetas de Deus não são críticos destrutivos da obra de Deus. Os profetas de Deus não são homens e mulheres especialistas em destruir ministério de pastores. Não, senhor. Os profetas de Deus são homens e mulheres de Deus que Deus levanta no meio do seu povo para trazer uma mensagem de encorajamento. Exortar, como diz a Bíblia, é encorajar, é estimular. E assim como Deus levantou Ageu e Zacarias para estimular e encorajar Zorobabel e Josué para reconstruir o templo, diariamente, cotidianamente, Deus levanta, Deus usa profetas também no meio da sua igreja para ajudar os nossos líderes, encorajar os nossos líderes, aleluia, e estar ao lado dos nossos líderes para contribuir para a edificação da igreja. O profeta de Deus, ele não é especialista em crítica destrutiva, mas são homens e mulheres de Deus comprometidos com o reino de Deus e com a edificação da igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar
Aqui todos os domingos, das 9 às 10, estamos aqui ao vivo, diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela Rádio Libertadora, pelas redes sociais da Assembleia de Deus na internet, pela TV AD. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Oremos ao Senhor e peçamos a bênção de Deus em favor das nossas vidas. Senhor amado, meu Deus e meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela realização de mais uma EBD em síntese. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é vivo, o Senhor fala no meio do seu povo e usa seus profetas para encorajamento, para edificação da sua igreja, para consolação da sua igreja. Meu Deus, meu Pai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Abençoe a todos nós que lideramos na tua casa, para que Deus ajude e abençoe todos os líderes da casa do Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade e fazer a tua obra. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoe, Senhor amado, o teu povo e a tua igreja. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Aleluia.